Boa tarde. Vou esperar alguém entrar para falar comigo, mas vou digitando aqui. O tema de hoje são crianças mais velhas que ainda não aprenderam a ler, tá bom? Deixa eu digitar. Aqui. Agora. Dessa vez deu certo fixar o comentário. Não estava aparecendo a opção para mim. Boa tarde para quem tá chegando. Boa tarde, boa tarde. Bom, estamos aí em tempos de quarentena. Muita gente eu tô vendo replicando, nossa, as mães estão perdidas, não sabem o que fazer, né? Todo mundo doido em casa com as crianças, né? Tenho que dizer um ponto positivo aí pro pessoal que chegou aqui no Família de Trigo. Gente, muitas mães não, assim, tipo, não me perguntando o que eu faço, não sei o que fazer com a criança, tá aqui sem fazer nada, melhor fazer alguma coisa. Mas, de repente, se deram conta de defasagem que essa criança tem, que não tá sendo resolvida na escola, e que estão realmente preocupadas, tipo, o que eu faço agora, né? Muitas dessas, eu não sei porquê, mas de sexta-feira pra cá, eu tenho recebido muitas mensagens de mães que se deram conta da urgência de ensinar o filho a ler. Crianças mais velhas, com 7, 8, 9, 10 anos, que não sabem ler, né? E não sei se viu uma oportunidade agora que está em casa, né, com a criança. Às vezes trabalha o dia inteiro, não tem como acompanhar isso como deveria. E se deram conta que a escola não está resolvendo, né? Que a criança não lê. Eu vou abrir aqui só um pouquinho, que eu começo a falar nas lives, começo a ficar com falta de ar. Então hoje eu queria falar um pouquinho sobre alfabetização, tá? E tentar dar alguma luz e algum conforto para essas mães dessas crianças que estão ali no segundo, terceiro ano e não aprenderam a ler, tá bom? Então esse é o tema da live de hoje. Primeira coisa que eu quero falar sobre isso você não está sozinha. Mais da metade das crianças, 54% das crianças que chegam ao terceiro ano não aprenderam a ler. É triste, mas é real, tá? Para quem assistiu aquele documentário do Brasil Paralelo, até é citado esse número lá, né? O Pátria Educadora. Se você não assistiu, eu recomendo que você assista pelo menos o terceiro episódio, tá bom? Pode começar por ele, depois você volta e assiste os outros. Mas a nossa educação realmente está deixando muito a desejar e as crianças têm sofrido muito com isso, tá? Há algum tempo atrás eu compartilhei uma matéria, tá? Tá até nos destaques, se você procurar lá você vai achar, que saiu na Gazeta do Povo. Era uma entrevista com uma fonoaudióloga, a idade do terceiro ano é 8 anos pelo menos. Era uma entrevista com uma fonoaudióloga falando que 80% dos casos que chegam aos consultórios, né, de fonoaudiologia, aplicando alguma deficiência à criança, por isso ela não aprendeu a ler, 80% dos casos que são encaminhados pela escola, tá? São de crianças que não foram alfabetizadas devidamente, tá bom? Isso é um problema seríssimo, por quê? Isso fala pra gente que a escola está com uma deficiência enorme, né? Ela não consegue enxergar o que é um aluno que precisa de um acompanhamento, né? Que não tem todas as capacidades necessárias bem desenvolvidas para a aprendizagem da leitura. Ela não consegue distinguir isso, se o problema é o aluno ou se esse aluno sofreu uma alfabetização mal feita, que é 80% dos casos que são encaminhados. Então pense, né, a falta de diagnóstico na alfabetização da própria escola é deficiente, né, ao extremo, ao ponto de encaminhar 80% desses alunos que não precisariam desse encaminhamento, né? Então é bom que as mães se despertem, sabe? E
procurem saber, procurem estudar e correr atrás e saber como ajudar os filhos, porque é possível, tá bom? Pense, se a gente não tiver isso agora, essa oportunidade, vai ser quando? A gente já viu que a escola já falhou, né? A criança já passou da idade e ela não foi alfabetizada da maneira que deveria. Eu sei que muitos aqui já me seguem há um tempo, já ouviram eu falar isso muitas vezes, eu já recebi muitos professores batendo de frente no direct. Não é uma afronta aos professores, tá bom? Eu sou professora, eu tenho colegas professoras que eu gosto muito, mas a realidade brasileira na universidade nós não aprendemos a alfabetizar. Nós ouvimos falar muito pouco sobre os poucos métodos que nos passam e temos uma quantidade massiva, né, de um construtivismo desvairado, que não tem pé nem cabeça, e o professor chega na sala de aula despreparado. O que ele vai se dar conta ali? Que ele tem um livro didático, ele vai tentar fazer ali da maneira que ele conseguir com aquele livro didático, seguir aquilo, porque a base teórica, o fundamento teórico falta, tá bom? Isso não acontece. E nós temos no ensino superior um semestre, pelo menos, chamado alfabetização e letramento. O que acontece? Da alfabetização se fala muito pouco, se fala muito do letramento, que é uma vertente construtivista, tá bom? E aí os alunos leem muitas coisas e saem sem saber nada, tá bom? O problema que eu vejo de mais grave nisso é que a gente acha que a gente sabe, né? E aí a criança não aprende, a gente não tem sucesso em sala de aula e a culpa então é do aluno, né? Ele deve ter alguma deficiência, ele não sabe alguma coisa, tem algum TDAH, enfim, a sigla que você quiser, e vamos encaminhar esse aluno para outro profissional, tá bom? Então voltamos ao começo, que é alunos chegando aos 8 anos, 54% deles não sabem ler. Eu fico vendo as mensagens dessas mães, eu fico de coração partido, porque é triste, sabe? A criança já passou ali, né? O período de encantamento, daquela descoberta da leitura, do gosto pela leitura, para uma outra posição. E eu quero começar então a te dar as dicas nessa questão. Teu filho já chegou aos 8 anos, aos 9, né? Algumas das mensagens eram crianças de 9 anos, sem saber ler, né? Talvez na sala dele, se seguir essa estatística, metade deles, né, metade das crianças ali, um pouco menos, aprenderam a ler, tá? A professora do 3º ano, ela tem muitas outras funções do que a professora do 1º ano, por exemplo, que tem essa função primordial de ensinar a leitura e a escrita. Tá bom? Então ela já tem outras preocupações. Ela tem que cumprir um currículo, ela tem os horários e ela não vai mais ter tanta atenção voltada para a alfabetização. Então você não espera que numa sala de 3º ano tenha, né, o período todo ensinando as crianças a ler. Não vai ser assim, tá bom? Isso gera uma ansiedade, uma frustração na criança. Então a primeira coisa que eu te digo é para tudo, esquece a tua ansiedade e olha pro teu filho, tá? Ele já é uma criança mais velha que não aprendeu a ler. Você acha que ele se sente como a respeito disso? Ele vê os colegas lendo e ele tem aquela ansiedade e frustração de que ele tenta ler um texto, um enunciado de um problema, e ele não consegue, né? Então, quando você olha pro teu filho, você precisa ter essa consciência. Essa criança já tem uma bagagem ali de ansiedade e de frustração a esse respeito. Tá bom? Então não adianta você bater de frente, brigar, você não tá prestando atenção, vamos fazer 50 páginas de exercício para ver se aprende. Não faça isso com a tua criança. Tenha um pouco de paciência, né? E de misericórdia, olhar ali para ela e entender que ela tem uma frustração com isso. Então, se dentro de casa ela tiver um reflexo que tem na escola, ela não vai aprender, tá bom? Porque essa carga emocional atrapalha muito. Então, tente fazer, aproveite esse momento que você está com ele em casa, uma coisa mais leve, mais tranquila, prazerosa, entende? Para que essa criança tenha vontade de aprender a ler. Ela já está há anos tentando e ela não conseguiu, tá bom? Então, ela tem essa frustração, seja sensível a isso,
tá bom? Segunda coisa, existe um problema de método, tá? Que acontece na escola em larga escala, tá? E eu vou fazer uma pausa para ler esse comentário. Eu dou reforço a uma criança de 9 anos que não sabe ler, imagina. E o que faço, ela tem medo de tentar. Exatamente disso que eu tô falando, gente. É porque essa criança já tem um trauma ali com essa tentativa de leitura que não sai, que não acontece, né? Que todo mundo espera que ela consiga finalmente ler essa frase e ela não consegue, né? Então isso trava a criança. É um processo aí de tirar isso dela. Enfim, voltando, depois a gente retoma de novo passo a passo aí. Existe um problema de método. Métodos errados, métodos ruins, métodos fracos e métodos ineficazes, que é o que mais acontece, tá? Então, quando você ouve método global, método construtivista, enfim, são métodos ruins e fracassados. Tenha isso na tua cabeça. Então, se a escola do teu filho usa algum desses métodos, já saiba que haverá deficiências, tá? Muito difícil que não vai ter. Porque você perde o essencial na aprendizagem da leitura e da escrita, tá bom? Você pula as etapas fundamentais e básicas. Então, você vai ter deficiências mais pra frente. Método silábico não é ruim, tá? Eu não englobo ele aí nessa questão do ruim. Tem piores, tá? Então, por exemplo, o que acontece? Quando você trata com esses métodos, o que eu uso é o fônico e é nele que eu vou focar. Mas pense no fônico e silábico, tá? São métodos mais conservadores, eu não sei como dizer isso, mais antigos, tá? E que usam unidades da palavra. Então, você vai ouvir o som daquilo e aí você vai juntar os sons, seja da menor unidade, que é o fônico, seja do silábico, que usa o som das sílabas, tá? Mas você vai aprender a ler a partir de relacionar aquelas letras com um som, tá bom? Então, aquele B, A, faz o BA no silábico, tá bom? E aí, você vai juntar o BA e o LA e vai fazer o BALA. E a criança vai ouvir o BALA e ela vai falar BALA, tá? Os outros métodos, eles ligam muito à imagem, tá? Tem alguns estudos, inclusive, que acompanham as crianças, né? Na verdade, tem até alguns que adultos, alguns desses estudos, acompanham uma imagem cerebral, tá? Uma mistura, tá? Eles ensinam pelo método global e ensinam pelo método fônico, grupos, né, de crianças e adultos, acompanhando como aquele ensino tem impacto na atividade cerebral, tá? Esses métodos amplamente difundidos no nosso país, eles acionam o lado de imagem do cérebro. Então, a criança ela não vai ler a palavra pato, ela vai memorizar a foto daquela palavra, entende? E aquilo ela vai olhar e vai falar é pato. A hora que você coloca pata, ela fala pato, porque é muito próximo, tá bom? Então, você usa um cérebro que não, uma parte do cérebro, lado direito, que não é para isso, não é para linguagem. Da linguagem é o outro lado, entende? É físico o erro, né? A complicação desses métodos, tá? Existe um outro problema que é a falta de método. Esses dias mesmo eu estava no Facebook, me apareceu uma propaganda, né? Para acelerar a alfabetização do teu filho, se ele tá com dificuldade, problema, toma aqui R$250, você compra aqui 400 páginas de atividades, né? Num método revolucionário, estava escrito. Eu fiquei pensando, falei, que método é esse revolucionário? Então eu entrei no WhatsApp deles lá e aí eu perguntei, eu falei, qual método é usado nesse material? Né, eles estão vendendo como, né, a solução, que método é esse? E a moça não sabe me responder. Falta método, ela não conhece os métodos e não sabe qual é o método. Quando isso acontece, você faz uma salada, né? E aí você não tem uma sequência e você causa mais confusão ainda, tá?
Então, esse negócio de ficar recortando, pego, imprimo um monte de atividade na internet, cada uma de um método, e aí você fracassa de novo, né? E esse é um dos problemas, tá bom? Então, métodos ruins, falta de método. Entrando então nessa parte, antes de ir para a terceira parte, então eu vou ler aqui os comentários, vamos ver, pelo menos alguns. O método fônico, letramento, o Gerson escreveu só a palavra letramento. Letramento tem muito a ver com o construtivismo, tá? É uma outra abordagem, tá? De um método global, de você partir do texto, de entendimento do texto, para então ir diluindo até chegar na leitura. É um problema também, tá bom? O método fônico é mais eficiente? Sim, comprovadamente, cientificamente, o método fônico é o mais eficiente. Qual seria o melhor método? O método fônico. Bem-vindo quem chegou agora. Adotamos uma média de 5 anos, optamos por fazer ensino domiciliar, porém confesso que tenho dificuldade em aplicar o método para ela. Eu vou ajudar. Minha filha estava aprendendo a ler por sílabas, vi a necessidade de ensinar o fônico e melhorou 100% a leitura. Não tenho nem dúvida disso. Não consigo entender o método fônico, eu vou te explicar, fica aqui comigo. Confesso ter dificuldade em aplicar o método fônico, vou explicar. Sou a favor do método fônico porque a nossa língua é alfabética, o processamento fonológico é fundamental. É isso, você matou a mosca, é isso mesmo. Qual a diferença do método fônico? Silábico, eu falei há pouco, mas eu retomo. Silábico não é fônico? Não, é um método tradicional, mas não é o fônico. Você fala a sílaba ba, fônico, você explica o som BA. Isso, tá? Alguém tá explicando aqui. Muito bem. Método ideal, síndrome de Down. Qualquer criança, método ideal é o fônico. É o cientificamente comprovado, ok? Seja ela com alguma deficiência ou não, tá bom? Se a criança já tem algum tipo de limitação, aí que você tem que entrar com o método fônico mesmo, entende? Porque é ele que vai destrinchar e abrir as portas. Minha filha estuda numa escola com método global. Posso usar paralelamente o método fônico? Deve. Faça isso para ontem, tá bom? Porque o método global tem consequências na leitura que ficam para o resto da vida, gente. Então tá bom, acho que eu consegui passar aqui. Partindo então para o método fônico, que a gente já chegou nesse ponto, né? De que é o melhor cientificamente. Os países de ponta usam o método fônico. Se é um alfabeto, né? Como o nosso, letras, cada letra corresponde a um som, é método fônico que abre as portas, ok? É alfabetização pelo método fônico. O que é o tal do método fônico, Sabrina? Pelo amor, não conheço, nunca ouvi. Fui alfabetizada pelo Caminho Suave, por exemplo, né? Agora minha filha tá numa escola, né? Com esse método global. O que é o fônico que eu não sei? O método fônico, ele vai tratar da menor unidade da fala, que são as letras, ok? Ou seja, você não vai falar a palavra inteira, você não vai falar as sílabas, você vai focar nos fones. O que é o fonema, o que é o fone? O fonema é aquela coisa que você escuta, você vê a letra A, e aí na tua cabeça faz aquele som A. Quando o A sai pela boca é um fone, tá? Então, quando você me vê falando fone, é o som saindo pela boca, ok? Fonema é a representação mental do som e o fone aqui é a hora que você pronuncia, tá? Então, o que você vai fazer? No método fônico, você vai apresentar para a criança os sons das letras. Para nós que não fomos alfabetizados no fônico, parece muito estranho. Para as crianças, é uma ferramenta que você está dando na mão dela para que ela possa ler qualquer coisa, qualquer palavra, ok? Então, é o seguinte, quando você vai apresentar, né, B, você até pode apresentar o grafema junto. Tem linhas do fônico, umas falam que você só deve apresentar o som e depois você apresenta o grafema, que é a letra escrita, tá? E tem outras que falam que é muito eficiente, algumas pesquisas, você apresentar o grafema junto com o fonema, a escrita, a letra, mais o som,
tá? Esse é o método que eu prefiro, é o método no qual eu baseio meus materiais. Essa linha do fônico, onde você apresenta grafema e fonema, tá bom? Vamos lá. Você vai apresentar a letra B, você vai dizer que essa letra aqui tem um nome, o nome dela é B, mas ela tem um som, né? É como nós, eu me chamo Sabrina e eu tenho essa voz. Então, a letra é a mesma coisa. Então, a letra B, ela tem um som, que é o B, B, B. Você vai ter que aprender, tá bom? Os sons. Eu tenho um vídeo aqui onde eu faço todas as letras bonitinho, o som de cada um, tá bom? Letra C, K. Letra D, D. É a menor unidade de som. É isso que você vai apresentar, ok? Por onde você vai começar? Pelas vogais, invariavelmente. Se a criança não consegue ouvir uma palavra, árvore, identificar que essa palavra começa com a letra A, você vai parar tudo e você vai voltar para as vogais. Incansavelmente, até que ela entenda todas as vogais. Por quê? As vogais é o que faz o som de tudo, ok? As outras, as consoantes, soam junto, o nome já diz, ok? Elas soam junto com o quê? Com as vogais, tá? Então, você precisa que essa criança domine as vogais. A princípio, você vai mostrar o som principal, tá? A gente sabe que tem variações das vogais orais, os sons abertos, sons fechados, né? Por exemplo, E. Você vai começar pelo som principal. Como é que eu sei qual é o som principal? O que mais aparece? Elefante. A letra E no elefante é E com L. E no T. E. Esse é o som principal, ok? Som principal, letra E. O. Não é O o principal, né? Ovo, ok? Orelha, olho, ok? Então, você vai pegar as vogais e você vai trabalhar as vogais com o teu filho. Eu, Sabrina, uso o meu material, tá bom? Que é o No Mundo das Vogais. Esse material aqui, eu uso a partir dos 3 anos, tá bom? Você pode entrar, se o teu filho é mais velho, você não vai querer, por exemplo, usar esse material, né? Se quiser, tudo bem, mas pode ser que ele até rejeite. Você vai entrar lá no familiadetrigo.com.br. Você vai clicar lá em loja e você vai abrir a descrição desse material lá. Lá tem uma live salva. Tem também no meu YouTube, se você procurar Família de Trigo. Ali você vai ver o material inteiro por dentro e você pode ter muitas ideias, tá? Então, ainda que você não compre o material, pega as ideias, pega um papel, uma caneta e vai anotando, tá bom? Vai trabalhar o som das vogais até que essa criança domine os sons. A princípio, você pode começar no início da palavra, tá bom? E depois a gente vai avançando. Primeira etapa, dominar as vogais. Olhar a letra A e saber que aquilo é um A. Como é que eu faço? Eu apresento a forma escrita, o grafema, ainda mais para crianças mais velhas, tá? Nos 4 formatos, tá? Não foca em um só. Não precisa nem escrever em todos de uma vez, tá? Mas ofereça os 4 formatos, porque ela vai olhar e vai saber. Toda vez que aparecer em um daqueles modelos, tá? É aquele som, E. Depois a gente vai entrar no E, tá bom? Mas a princípio o som principal. Está dominando as vogais? Você vai terminar essa parte com junção das vogais, tá bom? Encontros vocálicos, né? Então, você vai trabalhar com o oi, ai, ui, eu, au, ok? Para a criança ler aquelas pequenas palavrinhas. Se ainda não estiver nesse ponto, claro. Eu tô partindo do ponto que a criança não consegue ler absolutamente nada, ok? Então, você vai... Então, trabalhar o som das vogais vai fazer isso. Depois que você terminou as vogais, você vai começar as consoantes, tá bom? As consoantes, elas são um pouquinho mais complexas, principalmente para nós, tá bom? As crianças pegam mais depressa. Mas você vai iniciar lá o som daquela consoante. E aí, você pode, como a gente tá falando para crianças mais velhas, você que tá ouvindo para crianças mais novas, você vai adaptando aí, tá? Você pode trabalhar, né, uma consoante por dia, por exemplo, tá? O que você vai fazer? Você vai trabalhar o som, né? Então, vamos trabalhar a letra F, é o F,
Você vai mostrar o F e o F, ok? Som, fone, F, ok? O que a gente vai fazer? Vai materializar isso para a criança. Você vai pegar coisas que tenham esse som no início e você vai espalhar na mesa um monte de coisa. Vamos achar o que aqui começa com um F, ok? Que ela tem que memorizar. É memorizar, gente. O som tu tem que memorizar. Então, você vai botar lá uma faca, não sei, outras palavras com F aí. O que você achar na sua casa, você vai colocar lá em cima da mesa. Ou vocês vão sair juntos pela casa procurando, tá bom? Coisas que começam com F, ok? Se ele pega uma outra coisa, por exemplo, um livro. Então, você já usa essa oportunidade. Ah, esse não é o F, é o B, ok? Tô falando em inglês, desculpa. É o ok? Então, você pode introduzir no som. Ah, é o L, é o não é o F, senão fica fivro, né? Você pode até fazer uma brincadeira assim. E aí, você vai trabalhar até que essa criança domine o som daquela letra. Dominou? Vamos pro próximo. E você vai passar assim, pelas consoantes, tá bom? Nossa, Sabrina, é um monte. Mas se você fizer uma por dia, antes de terminar a quarentena, você já conseguiu fazer com que essa criança saiba todos os sons, tá? A sequência do meu material é essa. Então, vogais e depois consoantes, tá? Quando eu trabalho aqui nessa pochete de consoantes, eu trabalho na ordem alfabética. Por quê? Eu ainda não estou fazendo a junção, né? Eu não estou ainda querendo que a criança faça f, a, fá, ok? Eu ainda estou trabalhando os sons exclusivos. À medida que você vai ensinando para a criança as consoantes, aí você vai ver que algumas consoantes você já consegue juntar. Então, por exemplo, se você ensinou a letra V para ela, né? É o som V, V. Você tem palavras como uva, ovo, ok? Que ela já domina as vogais. São palavras consoante, vogal, consoante, tá? Ela já domina aqueles sons e aí você pode começar a introduzir a leitura de pequenas palavras, ok? Então, você vai botar lá, você vai escrever ou você vai pegar algumas letras de madeira, não sei, o recurso que você tiver aí, tá? E você vai lá, escreve lá, uva, com o recurso que você tiver, e pede pro teu filho, vamos falar os sons dessa palavra, né? Ele vai falar U, V, A. Vamos falar um pouquinho mais rápido. U, V, A. A hora que ele junta, ele já tá lendo uva. E aí, ele vai dar aquela... eu nem gosto de falar de clique, porque você tá dando ferramentas para que ele olhe a palavra, ele entenda os sons e ele consiga formar a palavra que ele vai ler, tá bom? Então, você pode ir pensando aí num repertório de palavras, vai anotando aí num caderninho, tá bom? Quando já tiver ensinado todas as vogais, tal e tal consoante, eu já consigo formar essa gama de palavras. E aí você já pode começar a introduzir, né, essas pequenas palavras de sílabas simples, para que a criança já se estimule a ler, tá bom? O Arthur, por exemplo, com 4 anos e meio, ele começou a ler. Como? Assim. A gente nem tinha terminado ainda a de consoantes. O que aconteceu? Ele já viu que se ele juntasse ali os sons que ele conhecia, ele conseguia ler algumas palavras. E é assim. E aí, ele entendeu cada letra aquele som e o próximo ele já tentava adivinhar qual que era o som e vai, deslancha, tá bom? Vamos lá. Isso, vamos lá. Exercícios agora que você pode fazer, né? Enquanto você está fazendo essa apresentação. Tanto das vogais como das consoantes, como mesclando as duas. Tenha as letras, né, em flashcards. Se você tem o meu material, você já tem isso. Vogais e consoantes têm as letras. Se você não tem, você pode fazer, imprime aí no teu computador, faça numa ficha, não sei, né? Mas coloque isso na mesa. Peça para ela pegar. Então, por exemplo, eu vou fazer o som K. Qual é a que faz o som K? E ele tem que ir lá e pegar o C, ok? O som Z. É o Z. Então, ele tem que ir lá e pegar o Z. Então, exercícios, coisas legais de fazer, tá? Tem um outro vídeo, canso de falar isso, mas tem 2 vídeos. Aqui no meu IGTV tem, tá? Que são flashcards. Ali você pode ter muitas ideias
de exercícios práticos fora do caderno que você pode fazer nessa etapa de alfabetização, tá bom? Para identificar o som das letras, para identificar o som das letras a partir de coisas. Então, por exemplo, você bota lá as figuras, né? Eu quero que você pegue uma figura que comece com o K. Ela vai lá e pega o coco. Qual que é a letra que faz o K? E ela vai pegar o C. E ela vai deixar lá o parzinho. Coco com C. Você pode fazer um jogo da memória. Então, você vira lá as palavrinhas, virou um dado. E qual que é a letra que faz o par do dado? Dado, letra D. Então, ela tem a hora que aparecer a letra D, ela consegue fazer o par com um dado, ok? Você precisa estimular que ela memorize os sons das letras, ok? Deixa eu ver. Como corrigir quando a criança não acerta a letra? Gente, até um parênteses sobre isso. Corrigir é importantíssimo. Você não pode deixar a criança errar e falar, tá tudo bem, ele tá aprendendo. Se você não corrige, ele não sabe que ele errou, ele não sabe onde consertar, tá bom? Então, corrigir é muito importante. Se ele, na verdade, e é muito simples também, né? Se eu falo, é o K, pega pra mim o K. E ele não pega o C, ele pega o B, por exemplo. Né? Então, você vai falar, esse aqui, você vai mostrar qual que é o som. Não faz K, ele faz B. Fala comigo, B. Então, você já tá aproveitando para trabalhar aquele outro som. Então, devolve, qual que é? Ok? Se ele pega não sei, você tá trabalhando com imagens, tá? Alguma imagem, né, daquilo, o coco, que nem a gente tava falando. Pega o K, a imagem que começa com o som K. Ela vai lá, não pega o coco, ela pega a bola, por exemplo, tá? Aí você vai falar, será que começa com K, né? Vamos ver. Cola, cola. Isso é cola? Não é bola, então não é isso. O som é B, bola, então não é esse. Então você vai corrigindo dessa maneira, modelando a linguagem dela, ok? Faça essa substituição quando ela erra, tá? Quando ela põe uma consoante que não é aquela consoante, ou vogal também, né? Faça a troca. Eles acham engraçadíssimo e é interessante para que eles percebam que se ele muda uma letra, muda o som, muda a palavra, ok? Então faça essa troca. Depois que eu passo dessa etapa, vogais, consoantes, soltas ainda, apesar que as vogais a gente já faz a junção ali, né, no final. Né? E as consoantes você pode ir aproveitando para fazer à medida que a criança vai conhecendo. Não exija dela o que ela não sabe. Ensinou a consoante, vê que dá para fazer alguma palavrinha, especialmente começando por essas, que é consoante, vogal, consoante, já vá fazendo, tá? Outra coisa importante. Vou fazer, antes de continuar, vou tentar ler alguns comentários aqui para tirar alguma dúvida dessa etapa, tá? Gente, eu estou tratando dessa questão dinâmica da alfabetização, principalmente para a abordagem de crianças mais velhas, tá bom? Então, se a tua pergunta for sobre isso, eu espero responder. Se eu não responder, não fique chateado, tá? Então, nem precisa obedecer a ordem do alfabeto? Não, você pode começar por essas que dá para você prolongar um pouquinho, porque a hora que você junta é mais fácil, né? Em vez de falar, por exemplo, não, vou falar uma que dá para falar, ovo, por exemplo, né? O. A junção de uma prolongável com a vogal é mais fácil, tá? Então é interessante até começar com essas, porque a criança vai ter mais facilidade, ela vai entender o processo. A hora que você for para uma que é mais seca, né? Por exemplo, né? Ela vai entender que ela tem que juntar o som, apesar de ela não conseguir prolongar o som até que se junte com a vogal, ok? Bo, ok? Mas você pode começar com essas prolongadas. Lá, tá, ok? A. Você vai trabalhar muito isso. Então, quando você vai trabalhar na palavra, sempre fazendo som por som, ok? Você vai aumentar um pouquinho a velocidade e a palavra já vai se formando, ok? Vamos lá. Minha filha tem 6, ainda não lê e não sabe identificar as letras pelo som. Então, é exatamente isso que a gente está tratando nessa live que você vai fazer com ela, tá bom? Temos a puxa das vogais. A minha filha
já está lendo pequenas palavras. Que bom, é exatamente isso. Fico feliz que ela gostou e que deu certo. Depois eu volto nesse assunto de ensinar os meninos juntos. Corrigir, eu falei. 4 anos começa com as vogais? Com certeza. Aqui a gente começa com 3 anos, que é esse período de pré-alfabetização. Isso que a gente está tratando aqui, apresentar a letra e o som, a gente chama de pré-alfabetização, ok? Que é a criança saber olhar uma letra e saber que som ela começa. Ouvir uma palavra e saber qual é o som que começa aquela palavra, tá? Isso se chama pré-alfabetização. Quando a gente começa a fazer essas junções para formar as palavras, de fato, aí a gente deu início à alfabetização de fato, tá bom? Mas entenda que é uma base que você precisa ter. Se a criança não conhece os sons, ela vai ter muita dificuldade depois, tá bom? Quando você chega já com uma palavra maior para ela tentar decifrar, é mais frustrante e mais complicado, tá bom? Então, não se assuste. Nossa, eu vou voltar, mas já era para ter visto desde os 3 anos. Paciência. Tenha paciência. E é assim que tem que ser. Você vai começar desenvolvendo a base, né? Se ele já tá aos 8 anos ainda não sabe, você vai fazer o quê? Pular? Já pulou muito, tá bom? Então, para tudo. Vamos começar de novo. Não frustre a criança, tá bom? Tente no ritmo dela. Tente fazer de uma maneira prazerosa, que ela queira aprender. Olha, você vai aprender a ler com a mamãe, olha que legal. A gente vai fazer muito divertido. E aí você desarma a criança, porque ela já tá armada contra aquilo, porque ler eu não consigo, né? Então você tem que quebrar esse muro aí, essa barreira. É difícil, você vai ter que achar o seu jeito aí. Mas vai ter que ser feito. Aqui está funcionando muito recortar imagem de revistas para cada letra que estudamos. Estamos fazendo um cartaz de cada letra. Olha que ideia boa, Educando Nossas Flash está dando aqui, né? Estudou lá a letra F, né? Vamos agora folhear os livros, revistas, achar coisas que começam com esse som. E aí você vai montando ali um portfólio. Muito legal essa ideia. Meu filho troca muito V com F. Eu posso colocar na mesa só objetos com essas letras e pedir para ele, com certeza. Se ele tem algum foco de deficiência, mira naquilo, tá? Então, você pode sim, esses dois estão confundindo, então vamos lá. Qual que é a diferença desse? E se a gente trocar, né, a faca pelo vaca? Ixi, agora não é mais o objeto que a gente usa na cozinha, é o bicho que dá leite. Mudou completamente, para ele ter essa noção, né? E aí, então, você pode focar sim no que ele está apresentando dificuldade. Meu filho gagueja muito, o que eu posso fazer? Olha, eu não sei te dizer. Às vezes é um problema passageiro. O meu Thomas, ele gaguejava também, mas passou com o tempo, né? Então, às vezes passa, mas eu não sei te dar uma abordagem assim. Eu imagino que isso não tenha um impacto muito direto na consciência fonológica dele, tá bom? Dele conhecer os sons, apesar dele não conseguir reproduzir com maestria, tá? Por alguma limitação que a gagueira possa dar. Mas fora isso, você pode continuar apresentando sons, tá? E ele vai representando ali, pegando as letras, ainda que ele não consiga reproduzir, né, com facilidade, tá? Mas não deixe de apresentar os sons por conta disso. Deixa eu ver. Vamos lá. Dá para alfabetizar uma criança com dislexia com esse método? Sem dúvida que dá. Se tem um método que pode alfabetizar alguém com dislexia, é o fônico. E aquelas consoantes que tem mais de um som? Isso é uma particularidade que a gente tem no nosso idioma, né? Aos montes. E a gente vai avançar com isso um pouco mais para frente, tá? Por isso que eu enfatizei bastante no começo. Começa com o som principal da letra, tá bom? Depois a gente vai chegar para a criança e vai falar assim, então, essa letra aqui, quando ela está acompanhada das consoantes, ela não tem mais o som do S, ela faz o som Z. E aí você vai trabalhar uma sequência de palavras onde tem consoante, S, consoante. E aí a criança vai memorizar que naquela combinação você tem o som do Z. Isso é uma coisa que você trabalha um pouquinho depois, tá bom? A princípio, foque nos principais, nos sons principais. Meu filho tem 6 anos, tem muita dificuldade no som confunde o B, D, P, V, Q. Ele tem muita dificuldade.
Bom, eu não sei se você já trabalha com ele o método fônico, mas geralmente isso, quando você leva uma criança assim para o fonoaudiólogo, por exemplo, o que ele vai fazer no consultório? Ele vai aplicar o método fônico, acredite você ou não, tá? O Arthur, ele faz acompanhamento agora com a fono, porque ele tem alguma dificuldade no R. Então, por exemplo, se eu falo para ele rato, at, o, ele vai escrever perfeitamente. Se ele está olhando o R, ele vai olhar e vai ler o R. Agora, se ele vai falar no meio da palavra, ele engole o R some, tá? Então, é uma coisa que você vai treinar. Ó, tem um R aí. E é isso que a fono faz, tá bom? Então, todas essas letrinhas aí, tem criança que tem mais dificuldade mesmo, tá? Não se aflige. Se você acha que tá muito, você pode procurar a ajuda de uma fono. Mas, a princípio, trabalha o som isolado, tá bom? Não tenta misturar tudo, porque são muitas letras. Se é uma ou outra que ele está confundindo, é uma coisa. Quando são várias letras que têm dificuldade, trabalhe isoladamente, para depois fazer a junção, tá bom? Vamos lá. Aqui começamos pelo F, J, M, N, V e Z, na ordem sugerida pelo Capovilla. Sim, eu ia tentar começar pelo B, mas ele estava com dificuldade mesmo de identificar. O F foi bem mais fácil, exatamente. Aqui, o meu material de alfabetização, ele tem uma continuação que ainda não está disponível, tá? E é onde a gente vai começar, consoantes e juntando com as vogais. Aí sim, eu vou exatamente pela mesma sequência que o Capovilla vai. Vamos ver. Deixa eu ver. B com D, mesma coisa que a gente tá falando lá em cima. Criança que gagueja, procure um fonoaudiólogo. Eu nem vou entrar nessa questão da escrita ainda, tá bom? Tem gente me perguntando o que confunde M com N. É questão de treino, na verdade, tá? O som é o mesmo ali, então tem as regras que eu tenho que aplicar. Olha, antes do P e do B é o M que vai, e aí você vai fazer treino. Muitas palavras nessas circunstâncias. Então tá, vamos lá. Vou continuar, senão não vou conseguir terminar antes do Instagram me fechar a live. Depois que você fez vogais e consoantes, essa apostila aqui eu te recomendo. Se você tem uma criança mais velha, com dificuldade de leitura e escrita, ou não sabe ler, tá? Essa aqui, pelo menos, eu te recomendo que você compre. No Mundo da Alfabetização, volume 1. O que vai trabalhar aqui esse volume? Consciência fonológica. Consciência fonológica, eu tenho uma outra live que só vai tratar de consciência fonológica, tá? Ela é uma parte fundamental que vai impactar depois no desempenho como leitor, tá bom? O que ela vai trabalhar aqui? O que é uma frase? Como você identifica uma frase? Como você faz uma frase? Frase, ainda que oral. Aqui não tem nada para escrever, não se preocupe, você pode fazer ainda que ela não esteja lendo, tá? O que é frase? O que é palavra? O que é sílaba? O que é rima? O que é aliteração? Esses são 5 pilares da consciência fonológica. Eu transformei isso em exercícios. Esse primeiro volume do No Mundo da Alfabetização tá tudo aqui, tá bom? Ó, alguém está perguntando sobre a escrita. Eu nem vou falar da idade aqui, porque a gente está trabalhando uma criança, por exemplo, aqui a minha live é voltada para crianças mais velhas. O natural é que a leitura preceda a escrita, tá? Então, eu não posso exigir que uma criança que não sabe ler, escreva. Porque ela tá fazendo um desenho, ela não sabe o que aquilo significa. Que não tem sentido nenhum para ela, porque ela não lê aquilo. Então, ela precisa desenvolver a leitura, e depois que ela desenvolver a leitura, você avança para a escrita, tá bom? Frase. Você sabe o que é frase? Frase é uma história bem curtinha. E aí tem lá um desenho de uma menina tomando sorvete, escrito Bia toma sorvete. E aí você vai trabalhar esse conceito de frase. Por quê? Tem que ter um sentido. Aquilo você tá lendo pra quê? Pra contar uma história muito pequena. Dentro da frase você tem as palavras. Por isso que a gente dá um espaço. Você já viu criança que escreve uma coisa seguida da outra? Ele não tem essa noção de palavra. Não tá dando o
espaço, porque a noção de palavra ficou deficiente. Então, você vai trabalhar cada bloquinho desse, cada tijolinho que faz a frase. São as palavras. Dentro das palavras, você tem as sílabas, né? Bola, bola, 2 sílabas, olha só. Ele vai começando a quebrar os sons, ok? Bola. Se eu junto essas duas, eu tenho uma palavra que é aquela coisa redonda que eu gosto de jogar, ok? Depois, a gente vai para a aliteração. O que é a aliteração? O primeiro som, aquilo que a gente estudou até agora, né? O primeiro som, o som inicial, né? Bola, começa com ó, com B, olha o som. Que mais que começa com esse som? Bolo, boneca, baralho. E aí ele vai ali encontrando as atividades para ele começar a fazer esse exercício de aliteração. A aliteração é o primeiro som, né? Que combina. Pode ser do som mesmo, fone, da letra inicial, letra, ou da sílaba inicial também. Tem dos 2 tipos de exercícios aqui nessa apostila, tá? E rima, que é a final. Então, a literação no começo, rima no final. Por isso que a gente lê poesia para criança, a gente canta cantiga de roda, né? Porque você vai treinando o ouvido dessa criança para as rimas, tá bom? Para a literação. Então, é muito importante que você faça esse trabalho, tá? De trabalhar a consciência fonológica. Esse material você encontra na loja do Família de Trigo, famíliadetrigo.com.br. Você clica lá em loja, tá lá, alfabetização 1. Na alfabetização 2, eu trabalho as vogais. Agora eu já começo a expandir um pouco, tá? Vou trabalhar as vogais que são orais, ou seja, só as que vão sair pela boca, abertas e fechadas. Então, a gente vai trabalhar o E, O, e dentro da palavra. Então, vai ter exercício aqui no final, deixa eu mostrar pra vocês. Isso aí você já pode ir fazendo também com a criança. Criança mais velha, não precisa nem ser nessa apostila mesmo, você pode criar exercícios parecidos com esse. Mas a criança manipular as vogais, agora não só no início da palavra, como a gente estava fazendo. A abelha é com A, né? Elefante é com E. Urso com U. Sempre enfatiza. Urso, orelha, iate. Enfatiza para que ela perceba aquele som, ok? Isso é importante. Depois você vai trabalhar, por exemplo, aqui, ó. Olha aqui essa palavra aqui, ó. O que é isso aqui? É um jacaré, ó. E qual é a vogal que eu tenho que fazer aqui para fazer o já? Aí ela vai ouvir. Eu já tenho. Já. E ela vai colocar a letra A. A. Como é que eu faço o K? Com o quê? K. É o A. E o Ré. E aí a gente já estudou aqui o E e o E, né? Então é o R com E, ok? Então você vai começar a manipular as vogais depois que ela já conheceu os sons. Então vamos lá, retomando. Conhece o som das vogais, joia. Conhece agora o som das consoantes, maravilha. Consigo identificar os sons iniciais. O que eu vou fazer agora? Manipulação das vogais no meio da palavra. Que letra que eu vou pôr aqui para fazer o tu, do tucano? U. E ela vai desmembrando e ela vai agora conhecendo a manipulação das vogais no meio da palavra. Isso aqui é uma etapa que a gente chama de pré-silábico, tá? É aquela criança que já tá agora aprendendo a manipular as vogais no contexto todo da palavra, ok? A próxima etapa é fazer a junção, né? Como a gente tá fazendo até agora. Quando ela chegar aqui, provavelmente ela já vai conseguir, tá? Mas aí a gente vai fazer essa junção. Ja-ca-de-é. Jacaré. Ja-ca-de-é. Jacaré. Deu para entender mais ou menos como é que se dá essa questão do fônico? Quando você particula ali, né, cada som, cada letra no teu som, a hora que a criança domina isso, ela consegue ler. Porque quando ela junta os sons do que ela tá olhando ali, ela mesma percebe qual é a palavra que forma quando você junta aqueles sons todos, tá bom? Então, é uma ferramenta que você tá dando para a criança, conhecer a menor unidade da fala. E dali, ela vai conseguir, então, fazer o processo de leitura. Eu acho que eu falei quase tudo. Já indiquei antes, mães que querem
base teórica. Este livro, Criar Leitores, de José de Moraes, vai trazer bastante coisa científica que você vai poder conhecer. E este aqui, Aprender a Ler e Escrever a partir da fônica, um programa abrangente de ensino. Aqui tem várias atividades que você pode aplicar, tem uma sequência didática para crianças mais velhas, pode ser uma boa ferramenta esse livro aqui. Ok? Bom, gente, acho que era isso que eu tinha me proposto para hoje. Então, vou tirar aqui os últimos minutos para tirar dúvidas, tá bom? Deu para entender? O que é o fônico? Como é que funciona? Acordaram, o Arthur acordou. E o Capovilla? Capovilla é uma referência de método fônico aqui no nosso país, tá? Tem muita coisa boa do Capovilla, eu tenho vários livros deles também. Ele tem, inclusive, um livro de alfabetização, tá bom? Não é dos meus favoritos, apesar da base teórica ser boa, tá? Porque eu achei um livro muito mal diagramado, mas é uma questão minha, né? Arthur, não faça isso, filho, por favor. Tô portando para encaixar. Obrigada. Mas tá balançando aqui. Meu vizinho tá fazendo obra. Muito bem. Onde encontro os sons? Ai, céus. No meu canal do YouTube tem, tá? Entra lá. Tem 2 vídeos. Um de vogais e um de consoantes. Ai, não acredito. Desculpem por isso aí. Tem lá no meu canal do YouTube de vogais e consoantes. Ó, minha filha sabe as sílabas, mas não sabe ler e sofre com isso, com 5 anos. Fragmenta, vai para os sons do método fônico, tá bom? Se a tua criança, por algum motivo, ela vai chegar nos 8 anos, ela não vai saber ler, ela vai ser encaminhada para um psicopedagogo ou para um fonoaudiólogo, ele vai aplicar o método fônico com ela, tá? Então, adiante essa parte, já vai fazendo, tá bom? Obrigada, deu para entender? Tranquilo, entendemos perfeita. Ótimo, ótimo, fico feliz. Eu espero que essa live possa ajudar, né, as mães que estavam aí com dificuldade de como começar, para onde eu vou. Meu filho não lê o que eu faço, tá? Então, primeiro, comece com calma e paciência. Entenda que o teu filho já avançou e já tem algumas frustrações sobre isso, tá? Então, não grite, não faça ele fazer 1 milhão de folha de uma vez. Não fique nervosa, tenha calma. É difícil, a gente sabe, pra nós, que a gente fica naquela ansiedade também. Mas é preciso que você tenha esse cuidado, tá bom? Eu vou deixar essa live salva. Acabou aqui, eu já vou fazer o download dela, que não tô conseguindo baixar por algum motivo. E vou subir no YouTube, tá bom? É isso, gente. Deixa eu ver. Você disse em algum vídeo que esse método era mais difícil para adulto do que para criança, e para criança do que para criança é mais fácil. Queria saber um pouco mais, porque tem gente que quer fazer só babebi babu, porque esse é o método que aprendeu, porque esse é o método que a pessoa conhece, né? O problema do babebi babu é que a hora que você fala para a criança B com A faz ba, o que você falou? Você escuta aí. Faz favor. B com A. Você ainda bota um com ali no meio. B com A, ba. Em momento nenhum fez ba, né? Ainda que você tire o com. B, A, faz B, A, não faz ba. Você concorda comigo? Esse é o problema do silábico, né? O fônico, fragmentando, é mais fácil dele chegar no som correto, ok? Do que do silábico. E o silábico é essa decoreba do ba, bebe, bobu. Cacoco, ceci, então tem essa dificuldade, né? Ele é mais cansativo, inclusive. O fônico, ele é mais simples, tá? Porque você fragmenta da menor partícula, mas para nós que temos, né, a nossa carga aí no silábico, esse é o método mais fácil para nós. Mas a criança pensa que ela tá ali novinha, né? Só esperando agora o conhecimento. Então, você passa do jeito certo, ela vai pegar, não vai ter problema nenhum.
Obrigada, Deus abençoe, muito obrigada. Meu filho sabe as vogais de forma fônica, mas tem dificuldade em muitas consoantes. É insistência? Sem dúvida, sem dúvida. Tá? Por isso que a gente vai e volta, é uma espiral, né? Vai e volta. Nossa, eu ensinei todas as vogais ali nos 3 anos com o teu material, Sabrina. Aí me chega nos 5, você faz uma apostila de alfabetização só com vogais de novo? Sim. Porque a criança tem que ter dominado isso e agora num grau um pouquinho mais profundo. Então, você retoma e aprofunda. Retoma e aprofunda, tá bom? Então, é insistência. O que não sabe tem que insistir. Foca nas que não sabe, ok? A minha lê de forma muito lenta. O método fônico tende a ajudar nisso também, tá bom? A você desenvolver a velocidade de leitura. Tá? Pra vocês terem um padrão. É um padrão um pouquinho desleal, talvez, para alguns. Mas o ideal é que a criança possa ler 60 palavras por minuto aos 6 anos. Tá bom? Mas isso é treino. Ok? Ela tem que saber ler, ela tem que saber decodificar. Uma vez que ela pegou aquilo, né, com facilidade, já domina os sons, aí ela vai aumentando gradativamente a velocidade de leitura dela, tá bom? Os livros que você indicou, pode passar de novo? Gente, vou fazer melhor que isso. Eu vou falar que tem uma postagem no blog do Família de Trigo. Nem vou falar, ó, tem no destaque, só para arrastar para cima, já vai lá para essa postagem. Mas se você jogar no Google, Família de Trigo, pré-alfabetização, vai aparecer uma postagem lá que é pré-alfabetização e alfabetização, a ordem dos materiais. Ali tem todos esses livros, eu acho que eu já até deixei até o link deles para Amazon. Todos os livros que eu indico já estão lá nessa postagem descritos. Tem lá os sons das letras, os 2 vídeos com os sons das vogais, os sons de todas as consoantes. Tem live abordando o material, onde eu mostro o material, como é que ele funciona, qual que é a ordem que você faz. Então pode ser uma boa complementação essa live, mas os recursos, especialmente os livros, já estão lá, tá? Família de Trigo pré-alfabetização, joga lá no Google, vai aparecer essa postagem. Ou vai aqui nos meus destaques, acha lá o destaque blog, e lá você vai achar essa postagem, é só arrastar pra cima, tá bom? Deixa eu ver aqui. Minha filha tem TDAH e comprei sua apostila. Ela adorou, mas ainda está alfabetizando com 7 anos. Assim mesmo, não tem problema. Gente, para várias situações. Eu tenho uma luzinha aqui, o Arthur tá acendendo e apagando. Para várias situações. Já recebi aqui mensagem de mãe com filho. Deixa eu tirar aqui o celular. Com autismo, né? O menino tinha 16 anos, escolarizado, nunca aprendeu a ler. E aí ela sentou em casa, com os materiais, e o menino tá lendo. Ok? Então não se limite, tem uma patologia, tem uma dificuldade, tem alguma coisa, um transtorno. Não se prenda a esses rótulos, tá bom? Vai ter um ritmo diferente? Pode ser que sim. Né? Algumas dificuldades particulares também. Mas vá pelo que é o confiável. Vá pelo método fônico, tá bom? E vá com calma, cada criança vai ter o seu ritmo, não tem problema, tá bom? Não se aflija com isso. Vamos ver. Gente, tô pulando todas as perguntas de inglês e educação bilíngue. A partir de quantos anos é considerada a idade que a criança começa a ler? Por padrão, 6 anos. Tá? Esse padrão internacional, inclusive, aos 6 anos, 60 palavras por minuto, tá? Não precisa ser no início dos 6 anos, claro, né? Mas aqui ao longo dos 6 anos ela consiga alcançar essa velocidade de leitura. Eu começo pré-alfabetização aos 3 anos, apresentando as vogais. Eu fico quase o ano todo nas vogais. Eu faço... A velocidade máxima que eu faço com uma criança de 3 anos é uma vogal por semana. Com pausas para retomar, para fazer jogo, para ver se foi mesmo, sem pressa. E depois eu vou para as consoantes. Também fico 1 semana em cada uma das consoantes, com uma criança de 4 anos, tá?
Você não precisa fazer isso necessariamente, tá? Você pode ir aí no ritmo que você achar melhor. Se a criança já está com mais desenvoltura, você pode acelerar. Se é uma criança mais velha também, tá bom? Isso aí é uma recomendação para crianças de 13 e 4 anos. Gente, a live vai encerrar em 15 segundos. Vai ficar salva, tá bom? Por 24 horas aqui. E vou fazer o download também, deixar no YouTube, tá bom? Espero que tenha ajudado e até breve.